Dia 27/10/2025. Momento do Evangelho 27 de outubro de 2025. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. 30ª semana do tempo comum. Santo do dia Beato Salvador Molar Ventura. Memória facultativa. Local: Paterna, Espanha. Data: 27 de outubro. Paz 1925. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia. Primeira leitura. Romanos capítulo 8, versículo 12 a 17. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 67 ou 68, versículos 2 e 4 e 6 e 7, 20 e 21. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Dos órfãos Ele é Pai, e das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Evangelho, Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que, fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou, e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão: Deus que liberta, Deus que desamarra. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos fala profundamente sobre libertação. Uma libertação que não é apenas física, mas espiritual e interior. São Paulo, na carta aos Romanos, recorda que somos filhos de Deus, conduzidos pelo Espírito, e não escravos do medo ou da carne. O Espírito Santo
é quem nos liberta das amarras que nos prendem ao pecado e ao desânimo. Ele nos faz clamar com confiança: Abba, Pai. No Evangelho, vemos essa libertação acontecer diante dos olhos. Jesus cura uma mulher encurvada há 18 anos. Ela não podia olhar para o alto, vivia presa, dobrada pelo peso da dor e da fraqueza. E ali, no dia de sábado, Jesus rompe as amarras do legalismo e mostra que a caridade está acima de toda lei. Ele não só endireita o corpo daquela mulher, mas também eleva a sua alma. Mas essa cura não é apenas para ela, é para nós. Quantos de nós estamos encurvados pela tristeza, pela preguiça espiritual, pela assídia, essa mistura de tédio e desânimo que nos faz achar que o que Deus pede é pesado demais? Quantos de nós olhamos mais para o chão do que para o céu? Jesus hoje também nos diz: mulher, homem, jovem, estás livre da tua enfermidade. Ele quer nos desamarrar das angústias, das culpas, das rotinas vazias, das decepções que nos roubam a esperança. O Senhor quer nos ensinar a olhar novamente para o alto, a erguer o coração e viver com fé, amor e prontidão para servir. Quando confiamos em Deus, o peso se transforma em leveza, a tristeza em movimento e a paralisia em ação. Porque quem é guiado pelo Espírito vive como filho, não como escravo. Vive na liberdade dos que sabem que o amor de Deus está acima de qualquer prisão interior. Hoje, o convite é claro. Deixe o Senhor tocar em suas feridas. Permita que Ele o endireite. Erga o olhar para o céu. Nosso Deus é um Deus que salva. É um Deus libertador. Jesus não quer apenas endireitar o seu corpo. Ele quer endireitar o seu coração. Talvez hoje você esteja se sentindo como aquela mulher do Evangelho, cansado, sem forças, curvado pela vida. Mas o Senhor está passando e Ele te vê. Ele te chama pelo nome e diz: levanta-te, estás livre da tua enfermidade. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso, de culpa, de tristeza ou de desânimo. Deus é maior que tudo isso. O mesmo Cristo que curou a mulher encurvada pode hoje desamarrar a sua alma. Erga o olhar. Ponha o seu coração no alto. O Espírito Santo habita em você. E onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Propósito de vida. Hoje o Senhor nos convida a viver como filhos, não como escravos. São Paulo nos lembra que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E ser filho é viver com confiança, é deixar o medo, a culpa e a tristeza para trás. O Espírito Santo quer hoje te desamarrar daquilo que te prende, te libertar da assídia, essa preguiça e tristeza espiritual que nos faz abaixar a cabeça diante da vida. Viver na liberdade dos filhos de Deus, confiando no amor do Pai e permitindo que o Espírito Santo conduza cada passo do nosso caminho. Frase final. Quem vive guiado pelo Espírito levanta o olhar, caminha ereto e louva a Deus com o coração livre. Convite à oração. Agora, respire fundo. Feche seus olhos e deixe que esta palavra toque o seu coração. Agora é o seu momento com Deus. Coloque aqui as suas intenções, pedidos e agradecimentos. Pode ser por alguém da sua família, pela sua saúde, por uma libertação, por um sonho ou um recomeço. Nós vamos rezar juntos por cada intenção deixada aqui, porque a oração do povo de Deus move o coração do céu. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, Tu conheces as minhas dores, as minhas amarras e os fardos que me fazem caminhar encurvado. Hoje eu te peço, toca em mim, Senhor, como tocaste na mulher encurvada. Endireita o meu coração cansado, levanta o meu olhar, renova em mim o espírito de filho amado. Liberta-me da tristeza, da preguiça espiritual, do medo de recomeçar. Dá-me um coração leve, dócil e cheio de fé. Que eu viva hoje e sempre, guiado pelo Teu Espírito de amor. Amém. Propósito do dia. Hoje, decida dar um passo concreto de libertação interior. Quando sentir o peso da tristeza ou da preguiça espiritual, faça uma pausa, respire e diga: Senhor, levanta-me. Quero olhar para o alto, prática concreta. Hoje, pratique um ato de caridade em silêncio, sem esperar nada em troca,
apenas por amor. Pode ser um gesto pequeno, ajudar alguém, escutar uma pessoa triste ou simplesmente rezar por quem está encurvado pela dor. Assim como Jesus libertou aquela mulher, você será instrumento de libertação na vida de alguém. Momento final. Se essa palavra tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda liberta. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue rezando conosco. Que o Senhor te abençoe e te conceda a graça de caminhar de cabeça erguida, com fé, alegria e liberdade no Espírito. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria!